dar continuidade ao estudo dos princípios do direito penal. Agora nós vamos trabalhar com outro princípio que é extremamente importante. É o princípio da proporcionalidade. Nós costumamos estudar o princípio da proporcionalidade em outros ramos do direito, não só no direito penal, mas também, por exemplo, no direito constitucional, no direito administrativo. Só que o princípio da proporcionalidade, veja, o princípio da proporcionalidade, primeiro, ele dá uma ideia de equilíbrio. A ideia de proporcionalidade é de equilíbrio. Essa nomenclatura proporcionalidade, esse princípio da proporcionalidade, tem origem no direito alemão. Alguns entendem que proporcionalidade seria sinônimo de razoabilidade. Só que a razoabilidade, que também é um princípio, tem origem na Itália, tem origem italiana. Outros adotam outra nomenclatura, como princípio da liberdade das convivências públicas. Essa expressão, princípio da liberdade das convivências públicas, tem origem no direito norte-americano. Agora, quando a gente trabalha então com o princípio da proporcionalidade, a gente deve estabelecer um equilíbrio entre duas facetas, duas vertentes, que são a proibição de excesso e a proibição da proteção insuficiente. Proibição de excesso significa o seguinte: o Estado não pode punir mais do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Nós já vimos o que é bem jurídico. É aquele valor, é aquele interesse necessário para o desenvolvimento e a manutenção da sociedade. Vimos que bem jurídico, tem a ver com utilidade. É aquilo que é útil ao ser humano e que tem repercussão para o direito. E vimos que nem todos os bens jurídicos serão bens jurídicos penais. E aí, veja, dentro dessa ideia de proibição de excesso, que é uma das vertentes, uma das facetas do princípio da proporcionalidade, nós vimos então que o Estado não pode se exceder. Ele deve agir no estritamente necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve agir mais do que, não deve punir mais do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Essa ideia de proibição de excesso tem a ver com o garantismo negativo. Por que garantismo negativo? Justamente para que não haja exagero. Para que não haja exagero. O Estado deve punir, na medida exata. Não deve punir mais do que o necessário para proteger aquele bem jurídico, por exemplo, o bem jurídico vida, o bem jurídico liberdade, o bem jurídico patrimônio. Então, o Estado deve proteger esses bens jurídicos. Além da proibição de excesso, que tem a ver com o garantismo do acusado, porque é uma garantia do acusado, que o Estado não vai poder punir mais do que o necessário para proteger o bem jurídico. A proibição de excesso tem a ver com o garantismo negativo, justamente evitando-se exageros. E a proibição da proteção deficiente, que é a segunda faceta do princípio da proporcionalidade,
significa que o Estado não deve punir menos do que o necessário para a proteção do bem jurídico. Veja que quando se diz que o Estado não deve punir menos do que o necessário, aqui nós estamos diante de um direito da sociedade, um garantismo positivo. O que é um garantismo positivo? É um garantismo positivo porque o Estado deve proteger a sociedade de maneira adequada, garantindo segurança pública à coletividade, à sociedade, às pessoas, como um dever do Estado. Veja, então, que a ideia de proporcionalidade tem a ver com o equilíbrio entre essas duas garantias. O garantismo do acusado, que é um garantismo negativo, proibição de excesso, e o garantismo positivo, que é uma garantia para a sociedade, que é Estado. Não faça uma proteção deficiente. Essa é a ideia. Agora veja, nós temos o garantismo integral. O que é o garantismo integral? É justamente a soma do garantismo negativo, que é a proibição de excesso. Estado, não puna mais do que o necessário, compatibilizado com a proibição de proteção deficiente. Estado, não puna menos do que o necessário. Então, esse é o garantismo integral, é a somatória do garantismo negativo com o garantismo positivo. E aí é preciso encontrar um equilíbrio adequado para o desenvolvimento do direito penal. Essa doutrina do garantismo é defendido por Luigi Ferraioli. E o Luigi Ferraioli defende a compatibilidade do garantismo negativo, que é a proibição de excesso, com o garantismo positivo, que é a proibição de proteção deficiente. E ele defende que tem que haver uma compatibilidade entre essas duas, entre essas duas facetas do garantismo. O Ferraioli não nega a aplicação dos institutos processuais, penais, dos institutos do direito penal. Então, para Ferraioli, se tiver que punir, que aplicar a pena, vai aplicar a punição. O Ferraioli, então, defende a existência dos institutos da punição, do processo, do devido processo legal, da prisão preventiva quando necessário. Então, a ideia de garantismo não pode ser uma ideia de uma garantia para o acusado, uma ideia de que o Estado deve sempre ir a favor do suposto infrator criminoso. Não. O que se defende aqui é que haja um equilíbrio entre essas duas forças. De um lado, a proibição de excesso e, de outro lado, a proibição da proteção deficiente. É esse o equilíbrio que nós devemos encontrar, compatibilizar. Bom, além disso, o que nós temos ainda para falar? Nós temos ainda para tratar do garantismo monocular. O que é o garantismo monocular? O próprio nome já diz, monocular. Olha apenas para uma das vertentes, para uma das facetas. Ou olha só para o garantismo negativo, que é a proibição de excesso, garantismo negativo, que é um garantismo do acusado, mas também um garantismo, não se deve olhar só para o garantismo positivo, que é a proibição da proteção deficiente.
De modo então, que no garantismo monocular há uma distorção, porque o Estado ele vai só olhar para o réu, para o acusado, e aí então vai tentar beneficiá-lo, ou então só vai olhar para a sociedade e vai tentar, né, aplicar todos os institutos da maneira mais severa possível contra o réu, visando proteger a sociedade. Não queremos esse garantismo monocular. Um garantismo em que se olha apenas para um dos lados da relação jurídica. Ou protege apenas os interesses do réu, ou protege apenas os interesses da sociedade. Nós queremos um garantismo em que haja essa compatibilidade do garantismo negativo com o garantismo positivo. Garantismo negativo, proibição de excesso. Garantismo positivo, proibição de proteção deficiente. Então, o ideal é o garantismo integral, que faz a somatória dessas duas facetas do garantismo. Dentro do garantismo monocular, que é aquele que olha apenas para um dos lados da relação jurídica, ou para o réu apenas, ou apenas para a sociedade, nós temos também o chamado garantismo hiperbólico, que é aquele garantismo exagerado. É aquela visão, por exemplo, do juiz que manda prender todo mundo. Ou então, daquele juiz que manda soltar todo mundo. É o chamado laxismo penal. Né? Laxismo penal. É aquele juiz que manda soltar todo mundo. É aquele juiz que toma decisões extremamente favoráveis ao acusado. Então, nenhum desses lados nós temos equilíbrio. E a proporcionalidade pretende justamente obter este equilíbrio na atuação, né, na sua atuação, na atuação do Estado. E aí veja, o princípio da proporcionalidade tem as suas espécies. Primeiro, legislativo, abstrato. O que é a proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade, né, legislativa, abstrata, é endereçada ao legislador no momento de criar a lei. O legislador, na hora de criar a lei, ele tem que verificar se o conteúdo daquela norma que se está criando por meio da lei é ou não proporcional, atende ou não essa ideia de equilíbrio, de proporcionalidade. No segundo momento, o princípio da proporcionalidade também está presente, que é a proporcionalidade judicial concreta, aplicada no caso concreto. Então, o juiz, no momento de aplicar a pena, deve levar em consideração aquele critério trifásico de Nelson Grier, do artigo 68 do Código Penal, aplicando-se às circunstâncias judiciais do artigo 59, que manda lá analisar a personalidade, a culpabilidade, as consequências do crime, né? Então, todas essas circunstâncias judiciais do artigo 59, né, devem ser analisadas pelo juiz no momento de aplicar a pena. Isso tem a ver com proporcionalidade. E depois que o juiz profere a sentença e vai então para a fase de cumprimento da pena, a fase executória, iniciando-se aí a chamada fase executiva, a fase executiva, administrativa, aqui também o Estado, a administração, no momento de fazer cumprir a decisão judicial, fazer cumprir a pena, também tem que observar o princípio da proporcionalidade. De modo que, por exemplo, aquele condenado que
está apresentando bom comportamento, ele deve, né, ter uma progressão de regime, a fim de que, paulatinamente, essa pessoa possa ser ressocializada, ser reintegrada à sociedade, de modo diverso, para aquele condenado que apresenta, comete faltas graves, tem mau comportamento no cárcere, esses têm que, por exemplo, ser aplicado a regressão do regime. Veja então que garantismo, proporcionalidade, garantismo, não tem a ver só com beneficiar réu, não. É aplicar, né, o direito na sua medida exata, com equilíbrio, com racionalidade. E aí, nós temos a questão envolvendo o regime integralmente fechado da Lei 8.072 de 1990. O regime integralmente fechado foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Segundo o Supremo, esse regime integralmente fechado, primeiro, viola a dignidade da pessoa humana. Portanto, atenta contra um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição. Veja, por que viola a dignidade humana? A pessoa cumprir a pena, né, toda no regime fechado, isso viola... Só um instante. Voltando aqui. Então, veja, vamos voltar. O regime integralmente fechado da Lei 8.072/90, ele é inconstitucional, porque viola a dignidade da pessoa humana, a questão de humanidade da pena. Nós sabemos que lá no artigo 5º, né, da Constituição, que é um direito fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea, a humanidade da pena, o princípio da humanidade da pena prevê que as penas têm que ser humanizadas. Tem que se evitar qualquer tipo de tratamento desumano, de tratamento degradante. E veja, né? Se uma pessoa, por exemplo, vai cumprir uma pena de 20 anos de reclusão, ele ficar todo esse tempo no cárcere, privado da sua liberdade, ainda que apresente bons comportamentos, ainda que apresente bom comportamento, ele ficar privado da sua liberdade durante todo esse período, acaba atentando contra a dignidade da pessoa humana. Além disso, o regime integralmente fechado viola a individualização da pena, a ideia, né, de que é preciso olhar o caso concreto. E ao fixar a pena, deve-se ter em vista as circunstâncias judiciais. E se ele for merecedor, o juiz deve adotar o regime de cumprimento de pena mais adequado ao caso concreto, não estando obrigado a ter que aplicar o regime fechado. Ele pode se entender se cabível, desde que presentes requisitos legais, adotar um regime menos rigoroso. Portanto, impor um regime integralmente fechado, isso viola a individualização da pena. Inclusive, violando a própria ideia de igualdade.
Por quê? Nós temos que dar um tratamento desigual. É aquela história, duas pessoas podem cometer o mesmo crime, mas essas duas pessoas que cometeram o mesmo crime podem apresentar circunstâncias diferentes. A pena não será a mesma para ambos. Pode ser que para um se adote um regime mais rigoroso, para outro um regime menos rigoroso. Por isso que o juiz, na hora de aplicar a pena, deve observar o critério trifásico, que primeiro analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, depois as circunstâncias agravantes e atenuantes, e depois as causas de aumento e diminuição de pena. Além disso, a questão aí do regime integralmente fechado viola a própria ideia de proporcionalidade durante o cumprimento da pena, por trazer um tratamento desigual. E veja que aqui está em voga, né, direitos fundamentais, como a questão da individualização da pena. Individualização da pena é direito fundamental. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a imposição de um regime integralmente fechado é inconstitucional, por esses fundamentos. O violar a dignidade da pessoa humana, a ideia de humanização da pena, de tratamento desumano, degradante, viola, segundo o fundamento, viola a individualização da pena. É preciso olhar o caso concreto na hora de fixar a pena, atentando-se para os critérios de fixação da pena. E, além disso, é preciso observar a ideia de proporcionalidade, né? Então, com isso, né? E olha que tudo isso tem que ser analisado, né? A proporcionalidade tem que ser analisada, como nós vimos, desde a fase legislativa, a fase abstrata, a fase processual, fase judicial, em que o juiz fixa a pena, e a fase executória administrativa, que é a fase de cumprimento da pena. Com isso, nós terminamos a questão envolvendo aí o princípio da proporcionalidade voltada para o direito penal.